Show de bola, gente. Então, agora, continuando a correção de questões, vamos lá. Só um aviso para você, assinante. A gente já está na gravação aqui normal, então, para você, assinante, seguinte. As questões, já esqueci o número, as questões 16 e 7 e 1, 16, 7 e 1, elas serão gravadas em um vídeo separado, tudo bem? O motivo vai ser explicado no vídeo, tudo bem? Foram umas questões um pouco atípicas e aí a gente vai fazer isso em um vídeo separado, tudo bem? Então agora a gente pode continuar normalmente, você acabou de ver aí todas as questões até a questão 20, e agora a gente vai continuar a partir da 19. Vamos junto? Desce na tela aqui comigo então. Então vamos lá. Sendo A menos B igual a 30, questão 19, sendo A menos B igual a 30, calcule esta jossa aí. Então vamos lá? Galera, produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produto notável. É ou não? E aqui agora, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí ficou essa expressão gigante aí, mas preste atenção nisso aqui, ó. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é 1. Cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B é 1 também. Então essa galera aí já sumiu, virou 2, né? 1 mais 1. Mais 2 vezes seno de A vezes cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A. 1 mais 1, 2. Isso aqui, gente, é conhecido, né? Isso aqui é a expansão de quê? De seno de A menos B. É ou não? Então, isso aqui fica 2 mais 2 vezes seno de A menos B. Só que A menos B, gente, é 30 graus. Pô, show, né? Então, o que a gente descobre? Isso aqui dá 2 mais 2 vezes meio, corta 2 com 2, fica 2 mais 1, 3. Então, gabarito, letra C. Beleza? Próxima questão, questão 18. A expressão trigonométrica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é igual a... Galera, isso aqui tinha 2 expansões possíveis. Aliás, 3 expansões possíveis. A primeira forma de você escrever isso aqui é como cosseno de 2x. Essa é a fórmula que você tem que saber decorado, tá bom? Cosseno de 2x. Como é que a gente chega nesse cosseno de 2x? A partir disso aqui. Cosseno de A mais B, cossa, cossa, senta, senta e troca o sinal do meio. É ou não? Aí, o que você faz? Você substitui o B e o A por x. X, 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 x. Portanto, cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Portanto, cosseno ao quadrado é... Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é cosseno de 2x. Aí, tem umas coisas que você pode fazer. Lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1? Pois é. Então, você pode escrever isso assim, né? Passando esse cara para o outro lado. Essa expressão é diferente dessa, hein, gente? Aqui é menos, aqui é mais. Ou você pode passar o seno ao quadrado para o outro lado. Tá? Sim, professor, mas o que o senhor está querendo fazer com isso? É isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado não é 1 menos seno ao quadrado? Então, essa expressão aqui pode virar 1 menos seno ao quadrado. Menos seno ao quadrado,
certo? Porque já tinha um menos seno ao quadrado aqui. Então, cosseno de 2x pode ainda ser escrito como 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, está aí uma outra possível expansão. 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Uma outra possível expansão, eu prometo que é a última, é você substituir o seno ao quadrado por isso aqui. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, que é 1 menos cosseno ao quadrado. Isso fica igual a cosseno ao quadrado menos 1 mais cosseno ao quadrado. Isso dá 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Essas são as 3 formas de você expandir cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. São identidades trigonométricas. Algumas identidades trigonométricas. Ok? Vamos ver as opções. É igual a 1 para todo número real? Não, só seria igual a 1 para todo número real se isso fosse mais. Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado realmente dá 1. Mas é menos, então não é a letra A. B. Menos 1 para todo número real x não faz o menor sentido. Tá? C. 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 para todo número real x. Exatamente. Certo? É uma das possíveis expansões. E D. 4/3 para alguns números reais de x? Não, porque isso aqui também é igual a cosseno de 2x. E cosseno de 2x está entre menos 1 e 1. 4/3 está fora desse range, desse intervalo aqui, então não pode ser a letra D, letra C. Beleza? Próxima questão, questão 17. Vamos lá. O produto tangente de x vezes seno de 2x é igual a... Tangente é seno sobre cosseno. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Tá vendo? São fórmulas que você precisa conhecer. Sim? Corta cosseno com cosseno. Seno vezes 2 seno dá 2 seno ao quadrado de x. Gabarito, letra C. Próxima questão. A gente pulou a 16, pelas razões que eu expliquei no início desse vídeo. Questão 15. A inequação plá, plá, plá é verdadeira se e somente se. Vamos ver. Primeiro vamos chamar x sobre 2 de alfa. Tudo bem? Fica melhor. Então é o seguinte. Como é que a gente resolve inequação trigonométrica? A gente resolve assim. Primeiro a gente desenha o ciclo, bem bonitão, né? Esse aqui é o eixo dos cossenos. Esse aqui é o eixo dos senos. Eu quero que o seno seja maior ou igual a meio. Lembra que esse ciclo tem raio 1? Meio está aqui no meio. Então, desculpa aí. Então, meio, né? Eu quero que o seno seja maior. Perdão, seno. Desculpa, eu marquei no cosseno. Pior que agora ficou um negócio aqui, né? Deixa eu apagar. Consegui. Então, meio. Meio está por aqui. Eu quero que seja maior, né? Então, eu estou interessado em todos esses ângulos aqui. Todos esses ângulos possuem seno maior que meio, né? Porque vão estar em cima desse segmento aqui do seno de x, né? E eles vão de que ângulo até que ângulo, professor? Vamos dar uma olhada, né? Que ângulo é esse aqui? Ah, esse ângulo aqui é um ângulo cujo seno dá meio. Ah, então o alfa aqui vale 30 graus, né? Porque o seno de 30 é meio. E aí, para a gente passar isso para o outro quadrante, é só diminuir de 180, né? O alfa aqui vale 150 graus. É ou não? Aí tem que passar essa jossa para radianos, né? Passando isso aqui para radianos, vamos lá. Como é que a gente passa para radianos? Multiplica por π sobre 180. Corto 30 com 180, fica só 6 π sobre 6.
Esse cara aqui é 5 vezes 30, então vai dar 5 vezes π sobre 6. Legal? Então eu já sei que alfa tem que ser maior ou igual, porque aqui está maior ou igual, π sobre 6 e menor ou igual a 5π sobre 6. O que é mais escroto é que tem a resposta. Mas esse não é o gabarito. Porque isso que eu achei é alfa. Ele quer resposta em x. Então, você ainda tem que transformar este alfa em x. Eu não chamei alfa de x sobre 2? Então tem que voltar tudo a ser x. E aí, para esse sobre 2 sumir, você tem que multiplicar tudo por 2. Quando você multiplica todo mundo por 2, olha o que acontece. Aqui vira 2π sobre 6. Aqui vira 2x sobre 2. E aqui vira 10π sobre 6, porque 5 vezes 2 dá 10. Simplifica, aqui vira π sobre 3. Corta, aqui vira x. Simplifica, aqui vira 5π sobre 3. E agora sim, gabarito letra B. Muita sacanagem, né? Bem escrotinho, né? Próxima questão, questão 14. Resolvendo a equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, onde x está entre 0 e 2π, obtemos como conjunto de solução. Eu gostaria de dizer que não tem resposta, tá, gente? Essa questão não tem resposta, porque como ele quer x entre 0 e 2π, não vai ter infinitos valores como está aqui não, tá? Dá para marcar aquela que melhor responde, mas de fato está sem resposta, tá? Vamos lá. Eixo dos senos. Eixo dos cossenos. Eu quero que o seno dê raiz de 3 sobre 2. Vamos ter dois valores. Um aqui e um aqui. Qual é o seno que dá raiz de 3 sobre 2? 60 graus. E o outro? 120 graus. É só diminuir de 180, né? A gente viu isso lá na teoria, né? Então, respostas: 60 graus ou 120 graus. Se, ao invés disso aqui, tivesse escrito x pertencente aos reais, aí sim teria gabarito. Só para ter gabarito, vamos excluir isso aqui e fingir que a questão escreveu isso, só para a gente poder fazer a questão, tá? Então, é 60 graus mais qualquer volta completa que eu dê. 120 graus mais qualquer volta completa que eu dê, né? Na teoria eu expliquei que isso aqui significa 1, 2, 3, 4, 5 voltas ou tantas voltas quanto você quiser. Então, gabarito letra A. 60 mais quantas voltas puder, 120 mais quantas voltas quiser. Tá bom? Então, gabarito letra A. Próxima questão, questão 13. Das afirmações plá, 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 sendo x um arco entre 90 e 180, entre 90 e 180 está no segundo quadrante, né? Isso aqui é π sobre 2, isso aqui é π, é um ângulo que está aqui no meio. Dessas afirmações, essa primeira está errada, porque faltou um quadrado aqui. Se tivesse um quadrado, aí essa expressão... Aliás, se tivesse um quadrado, ela ainda assim estaria errada. Porque no segundo quadrante, o cosseno ele é igual a menos a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Então, a questão ficaria muito mais interessante se tivesse um quadrado aqui. Ia pegar muita gente que achava que estava certo, tá? Mas está errado. Caraca, professor, por quê? Porque no segundo quadrante o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Pô, ficou legal a questão. Finge que tem um 2 aqui, tá? Fica bem mais interessante se a questão for assim. Se não, a gente sabe que está falso de qualquer forma. Essa primeira aqui é falsa. Ok? Segunda. Seno de x igual a 2 seno x cosseno x. Sim, é uma identidade trigonométrica famosa, isso aqui é verdade. Isso aqui é outra identidade trigonométrica famosíssima, né?
É 2 seno x cosseno x, tá certinho. É isso aí mesmo. A única falsa é 1. Gabarito letra A. É a única falsa. O resto é tudo verdadeiro. Próxima questão. Questão 12. Se tangente de x é igual a 3/4 e x está no terceiro quadrante, né? Esse π aqui é 180 e isso aqui é 270. Qual é o valor de cosseno de x menos seno de x? Vamos lá, então. Um segredo aqui é você fazer isso, ó. Cria um triângulo retângulo com um dos ângulos iguais a x, isso aqui 90 graus. A tangente de x é 3/4. Ótimo. Faz sentido a tangente ser 3/4, sabe por quê? É porque o ciclo das tangentes, ele é positivo no terceiro quadrante. Olha, do seno é negativo no terceiro quadrante. Do cosseno é negativo no terceiro quadrante. Mas das tangentes é positivo no terceiro quadrante. Por isso que deu positivo aqui, tá? Agora, quanto é que vale o cosseno? Pelo teorema de Pitágoras, isso aqui vale 5. Então, o cosseno de x vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, 4/5. Tangente. Só que no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, menos 4/5. Seno de x é 3/5. Pô, só que 3/5 vai ficar negativo, porque o seno no terceiro quadrante é negativo. Então, o cosseno é menos 4/5, o seno é menos 3/5. Substituindo tudo aqui, isso fica menos 4/5, menos 3/5. Isso dá menos 4/5 mais 3/5, que dá menos 1/5. Gabarito letra C, questão extremamente capciosa por causa do sinal. Próxima questão. O seno de 122π sobre 9 é igual a... Deixa eu traduzir isso tudo aqui, né? π sobre 9 é 180 graus sobre 9, que é 20 graus. Então, este ângulo aqui, na verdade, é 122 vezes 20 graus, ou seja, é 2.440 graus. Tá bom? Esse ângulo aqui é 5 vezes 20, é um ângulo de 100 graus. Esse ângulo aqui é 4 vezes 20, 80 graus. Esse aqui você já sabe que é 100 graus. E esse aqui você já sabe que é 80 graus. Tudo bem? Aí, agora que a gente já sabe isso tudo, vamos mexer com esse seno que ele deu aí, seno de 2.440 graus. Pega esse ângulo e divide por 360. Considera o resto, né? É assim que a gente faz com ângulos acima de 360, né? A gente divide e considera só o resto. Isso aqui dá por 4, 5, 6, 7. Dá por 7. Não. Dá por 6. Isso aí. 6 vezes 360 dá 2.160. Não é isso? Isso. Aí diminui, isso fica 0,82. 280 graus. Então, na verdade, isso aqui é igual ao seno de 280 graus. Até aí, tudo bem? Bom, esse ângulo ele está no quarto quadrante, né? Quando a gente quer passar um ângulo do quarto quadrante para o primeiro quadrante, como é que a gente faz? O que a gente faz é... Primeiro a gente olha o ciclo, vê se ele é positivo ou negativo. No quarto quadrante, que é onde o 280 graus está, o seno é negativo. E aí você diminui o 280 do 360. 360 menos 280 dá 80 graus. Opa! Menos seno de 80 graus. Gabarito letra E. Beleza? Fica negativo, então, por causa do ciclo trigonométrico. Beleza? Próxima questão. Questão 10. A solução da inequação meio menor que cosseno de x menor que 1 no intervalo entre 0 e 2π, ou seja, na primeira volta, né?
é dada por x real tal que... Galera, essa aqui é excelente para a gente entender o que vem a ser uma inequação trigonométrica. Cacete, faz um círculo. Pronto. Ficou muito bom o círculo não, mas tá beleza. Eu quero... Bom, esse aqui é o eixo dos senos. Esse aqui é o eixo dos cossenos. Eu quero que o cosseno de x esteja entre meio e 1. Meio é aqui. 1 é aqui. Eu quero que esteja entre meio e 1. Cara, quais são os ângulos que estão entre meio e 1, excluindo esses dois caras? Bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui, certo? Porque não pode conter aqueles caras, a resposta. Deixa eu colocar a bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Por que bolinha aberta mesmo, professor? Porque está menor, não está menor ou igual. Não está menor, está menor ou igual. Beleza? Tá. E aí? São esses caras aqui, né? E esses caras aqui. Esses dois caras estão entre meio e 1, né? Percebe? Está entre meio e 1. E como é que a gente acha esses caras, professor? Então, vamos lá. Qual é o seno que dá meio? O seno que dá meio é 30 graus. E qual é o seno que dá 1? 0 graus. Aliás, perdão, ele quer cosseno, né? Então, 60 graus, perdoa, gente. Aqui é 0 graus. Aqui embaixo é 360 graus. E esse cara aqui, 360 menos 60, 300 graus. Se você está tendo dificuldade em passar desse quadrante para o outro, ou vice-versa, dá uma revisada na aula de ciclo trigonométrico, tá bom? É importante que você esteja a par disso aí, tá? 60 graus, passando para radianos, dá π sobre 3. 300 é 60 vezes 5, então isso aqui dá 5π sobre 3. Gabarito, x tem que ser maior que π sobre 3 e menor que 0. E x tem que ser maior que 0. Perdão. X tem que ser maior que 0 e menor que π sobre 3. Ou x é maior que 5π sobre 3 e menor que 360, que é 2π. Sim, isso garante esses dois intervalos. Lembrando que a gente tem que ir no sentido anti-horário, né? Tá entre 0 e π sobre 3 ou entre π sobre 3 e 2π, tá? E aí a opção correta é... Agora, até achar a opção é difícil. Não pode ter nenhum menor ou igual, né? Então esses caras aqui, já dava para matar a questão só por ter menor ou igual aqui, menor ou igual aqui, menor ou igual aqui, né? Aí dava para ver que é a letra A. Mas tá aí. Letra A. Próxima questão, questão 9. Se θ é um ângulo tal que θ está entre 0 e 90, então está no primeiro quadrante. E o dobro do seu seno é igual ao triplo do quadrado de sua tangente, triplo do quadrado da tangente, então quanto é que vale o cosseno? Beleza, então vamos começar a fazer. Primeiro, tangente é seno sobre cosseno. Portanto, 2 seno θ tem que ser igual a 3 seno ao quadrado de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Tá. Multiplica cruzado, você obtém que 2 seno θ vezes cosseno ao quadrado de θ tem que ser igual a 3 seno ao quadrado de θ. É ou não? Aí você corta o seno com o quadrado, você obtém que 2
cosseno ao quadrado de θ tem que ser igual a 3 seno de θ. Acontece que cosseno ao quadrado de θ, lá pela relação fundamental da trigonometria, é 1 menos seno ao quadrado. Então, eu posso escrever 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a 3 seno de θ. Portanto, 2 menos 2 seno ao quadrado de θ é igual a 3 seno de θ. Passa isso para o outro lado, fica 2 seno ao quadrado de θ mais 3 seno de θ menos 2 é igual a 0. Isso vira uma equação de segundo grau, certo? Acha delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Isso dá 9 mais 16, que é 25. Graças a Deus. Então, seno θ é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a, que é 4. É isso? Menos b, ó. Menos 3. Agora sim. Aí tem duas possibilidades de resposta. Tá? Ou dá menos 3 mais 5 sobre 4, ou dá menos 3 menos 5 sobre 4. Isso aqui é menos 2, isso aqui dá meio. O seno não pode ser menor que menos 1, então não pode ser menos 2. Achei o valor do seno de θ. Seno de θ é meio, como pertence ao primeiro quadrante, θ vale 30 graus. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Gabarito letra B de bola. Vamos lá? Questão 8. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, sendo x entre 0 e 90 graus. Lendo-se a segunda coluna de cima para baixo, qual é a sequência correta? Então, ele quer que você faça as associações com as funções trigonométricas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar... Vamos na ordem, né? Seno ao quadrado de 2x. Deixa eu ver. A gente sabe que seno ao quadrado de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x tem que ser igual a 1, né? O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo sempre tem que ser igual a 1. Aí você isola o seno ao quadrado de 2x. Isso dá 1 menos cosseno ao quadrado de 2x. Igualzinho está aqui, né? Então, foi-se a primeira. Para ficar fácil para você ver, eu vou chamar aqui de 1, tá? Vamos para 2. 1 mais cosseno de 2x. Vamos lá. 1 mais cosseno de 2x. A gente sabe que cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Só que a gente também sabe que 1 menos seno ao quadrado de x é igual ao cosseno ao quadrado. Se você ainda não gravou essas expressões, esse é um dos motivos de você estar tendo dificuldade. Grave, ok? 1 menos seno ao quadrado dá cosseno ao quadrado, que mais cosseno ao quadrado fica igual a 2 cosseno ao quadrado. Então, foi mais uma identidade aí. Tá? Então, isso aqui foi a identidade 2, vem para cá, certo? Ó, 2 cosseno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado. Bom, com isso já dá para matar, né? Letra B, mas vamos provar as outras, tá? Então, perdeu um pouquinho da graça, né? Seno de 2x, expressão conhecidíssima, 2 seno x cosseno x. O seno de π sobre 2 menos x dá cosseno por dois motivos. Você pode sempre pensar que o seno do complementar de x é o cosseno de x, tá? Lembra que π sobre 2 é 90 graus, então é complemento. Mas você também podia fazer assim, ó. Seno de 90 graus menos x, porque 180 dividido por 2 dá 90. Isso dá seno A cosseno B menos seno B
vezes cosseno de A. Seno de 90 é igual a 1, cosseno de 90 é igual a 0. Isso fica igual a cosseno de x. Então, o 4 vira cosseno de x. Então, isso aqui prova o item 4. E o item 5 você pode provar assim. Seno de menos x, isso é seno de 0 menos x. É ou não? Aí isso fica seno A vezes cosseno B menos seno B vezes cosseno de A. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Isso fica igual a menos seno de x, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Beleza? Então, esse 5 vem para cá. 2, 3, 1, 5, 4. Item B. Próxima questão, questão 6. Se tangente de x é igual a menos 3, quanto é que vale tangente de 4x? Então, vamos lá. Primeiro, a gente lembra que 4x é a mesma coisa que 2x mais 2x. E aí, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Então, isso aqui fica igual a 2 tangente de 2x sobre 1 menos tangente ao quadrado de 2x. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é achar a tangente de 2x. Tangente de 2x é tangente de x mais x, que é tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Fazendo as contas, isso fica 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Só que tangente de x é menos 3, então isso fica 2 vezes menos 3 sobre 1 menos 3 ao quadrado. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 3 ao quadrado é 9. Isso fica menos 6 sobre menos 8, que dá 3/4. Achei a tangente de 2x. Substitui nessa expressão aqui, isso fica 2 vezes 3/4 sobre 1 menos 3/4 ao quadrado. Corta 2 com 4, isso aqui fica 2. Então, fica 3/2 dividido por 1 menos 9 sobre 16. Isso fica, então, 3/2. 16 vezes 1, 16, menos 9 dá 7 sobre 16. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta 16 com 2, fica 8. 3 vezes 8, 24 sétimos. Gabarito letra D de dado. Vamos para a nossa última questão. Sobe aqui comigo de novo. Novamente eu vou ter que quebrar o vídeo aqui, gente. Faltam 5 questões, mas a gente não tem como continuar, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai quebrar esse vídeo em 2. Então vai ficar, o próximo vídeo vai ter a questão 4, 3, 2, 1. Tá bom? As 4 últimas questões. E aí a gente, se Deus quiser, finaliza essa sequência de 94 questões que você viu aí, que eu tenho certeza que te fez ver a trigonometria de uma forma diferente. Tá? É impossível de você continuar vendo trigonometria da mesma forma depois de tudo que a gente fez. Tudo bem? Show de bola? Muito, muito exercício. Desce na tela aqui comigo. Então, 4 elevado a seno de x é igual a meio. Ele quer que você resolva essa equação e diga qual é o menor valor real e positivo que resolve isso aí. Meio é 2 elevado a menos 1. Só que 4 é 2 ao quadrado. É ou não? Aí multiplica, isso fica 2 elevado a 2 seno de x. Né? Propriedade de potência, né? Potência de potência, você multiplica as potências. É ou não é? Corta as bases. 2 seno de x deu menos 1, portanto, seno de x é menos meio. O que você faz, professor? Você descobre quais são os ângulos cujo seno dá menos meio. Esse é o eixo dos senos.
Esse é o eixo dos cossenos. Menos 1 está aqui, menos meio está por aqui. E eu quero que o seno de menos meio tem 2 valores. Aí, como é que você faz para identificar o daqui? É assim. A gente sabe que o seno de 30 graus é meio, né? Para a gente transformar 30 graus em um ângulo do terceiro quadrante, é só somar 180. Essa regra que a gente viu lá no ciclo trigonométrico. Isso dá 210 graus. Esse é um dos ângulos. Ele quer o menor valor real e positivo, então já é esse, né? Então tem que passar isso aqui para radianos. É só multiplicar por π sobre 180, corta 0 com 0, divide por 3 em cima e embaixo. Isso dá 7π sobre 6. Gabarito, letra C. Bom, sobe aqui comigo. Então finalizamos essas quase últimas questões.